Dívida pública é um tema recorrente no noticiário e é tão importante que na Constituição Federal de 88, uma das pouquíssimas hipóteses da União, via governo federal, intervir nos estados é para reorganizar as finanças quando o ente estadual suspende o pagamento da dívida pública fundada por mais de 2 anos consecutivos. Além disso, o endividamento público é um dos itens da prestação de contas de governo, apreciada pelos tribunais de contas. Um conceito básico de dívida pública é o de conjunto de obrigações dos governos com terceiros, seja federal, estadual ou municipal, por meio, por exemplo, de empréstimos, chamado de dívida contratual, ou pela emissão de títulos públicos. Elas podem ser de longo prazo, compondo a dívida fundada, ou de curto prazo, conhecidas como flutuantes. Outra classificação da dívida pública é quanto à origem, interna ou externa. Se é realizada em moeda nacional, a dívida é interna. Se ocorre em moeda estrangeira, como o dólar ou euro, é considerada externa. A situação da dívida pública do estado do Ceará tem sido objeto de análise das notas técnicas produzida pelo Monitor Fiscal, projeto do NUPESC, o Núcleo de Pesquisa do Instituto Plácido Castelo. Vale lembrar que as atividades do Monitor Fiscal foram citadas no episódio 21 do Conexão Cidadão, sobre o programa Cientista-Chefe. A nota técnica número 7 do Monitor Fiscal, que analisou as relações entre a dívida e o crescimento econômico do estado do Ceará, está alinhada a estudos conduzidos pelo professor Paulo Matos, do curso de Economia da Universidade Federal do Ceará. Convidamos o professor Paulo para conversar sobre o processo de endividamento público e a situação da dívida pública no estado cearense. Paulo Matos tem doutorado em Economia pela Fundação Getúlio Vargas e possui vários trabalhos científicos na área de finanças públicas. Ele também foi um dos palestrantes da 13ª edição do TCE Debate, cujo tema foi Finanças Públicas do Ceará, Desafios e Perspectivas, realizada em 30 de abril. Seja bem-vindo, Paulo Matos, ao Conexão Cidadão. A primeira pergunta tem cunho bem didático. O que é a dívida pública? Primeiro, eu que agradeço, é uma honra estar aqui. E esse é um assunto de grande relevância, não só para um país, mas para os estados, né? Especificamente, os estados podem contrair dívida, normalmente, de 3 grandes formas, por assim dizer. A mais conhecida delas é quando o estado obtém um empréstimo, um financiamento, junto a um órgão credor, nacional ou estrangeiro, e isso vai compor o essencial da sua dívida mobiliária, né? Da sua dívida contratual, desculpa. Uma outra forma é via precatórios, que são aqueles pagamentos que a justiça, historicamente, entende que o Estado tem que honrar, né? Então, os precatórios emitidos depois de 5 de maio de 2000 também vão compor essa dívida consolidada. Normalmente, os precatórios têm um peso aí de 2 a 3% da dívida consolidada total do Estado do Ceará, historicamente é assim. E a dívida contratual, essa que eu falei, que vem via empréstimos, financiamentos, renegociação de dívidas, essa representa mais de 90%. Professor, por que os governos se endividam? Então, a principal razão é que investimento público pode sim ser algo importante para o crescimento. No caso do Brasil, um país que historicamente tem problema de crescimento, de indicadores sociais, principalmente no Nordeste, muitas vezes a iniciativa privada, o setor privado, ele não consegue ocupar todos os espaços e explorar tudo que é importante para o bem-estar social. É aí que o Estado deve entrar, fazendo uma função que a gente chama de completar mercado. Por exemplo, a iniciativa privada não quer investir em saneamento básico. A gente vai deixar aquela cidade mais desprovida ficar sem saneamento básico? Não. O Estado vai lá, o Estado no sentido mais amplo, pode ser o município também, o governo federal, enfim. O Estado vai lá e cumpre essa função de completar o mercado. De onde vem esse dinheiro para investir? Normalmente tem dois possíveis locais, 2 possíveis fontes. Uma é recurso próprio, oriundo de poupança, esforço de austeridade fiscal própria do Estado. Mas os estados preferem fazer o quê? É difícil fazer poupança, é difícil cortar gastos. A maioria dos estados prefere obter empréstimos e financiamentos junto a bancos, órgãos credores nacionais ou internacionais. Com esse recurso, ele investe nas obras. Só que na hora que você obter um empréstimo, pode ser a sua família, pode ser um estado, pode ser uma empresa, isso necessariamente gera uma dívida.
E é claro, você tem que pagar ao longo do tempo os juros da dívida e também, com o tempo, ir amortizando essa dívida. E como pode ser feita a gestão da dívida pública? Poderia citar alguns indicadores utilizados? Claro. Existem vários pilares através dos quais a gente monitora uma dívida pública. A gente pode olhar a questão da solvência para saber se ela é explosiva ou não é explosiva. A gente pode olhar a transparência dela, e transparência sob a ótica de finanças públicas é o quanto o erro de previsão da dívida pública se deu por um choque ou porque a previsão inicial do Estado era exatamente ruim. A gente pode olhar também um conceito de resiliência, que é o quanto aquela dívida é robusta a choques econômicos. Será que você tem uma dívida que o mundo pegando fogo, o Estado pegando fogo, o país, ainda assim ela está controlada? Ou ela oscila de acordo com o humor, com a economia? O quanto ela oscila? Então, esse nível de robustez, de oscilação é o que a gente chama de resiliência. Quanto mais resiliente, mais ela parece não ser impactada por choques econômicos locais ou nacionais. E a gente pode olhar vários outros aspectos também, como o prazo médio da dívida, o custo médio dessa dívida. A gente pode ficar acompanhando o fluxo de pagamentos de juros, de amortização e algo que tem nos preocupado, né? Que é, por assim dizer, o quanto essa dívida parece estar coberta ou o quanto ela parece estar protegida, uma vez que o Ceará é líder nacional em paradiplomacia financeira. O que é que isso quer dizer? É o estado que mais tem endividamento externo relativo, né, ao seu tamanho. Então, assim, mais da metade da dívida consolidada do Ceará, fechamento do ano passado, por exemplo, era da ordem de aproximadamente 10 bilhões dívida externa, mais ou menos 8 bilhões dívida interna. E essa dívida externa, 97%, 98% dela é atrelada ao dólar. E o câmbio é um bichinho danado, né? Ele oscila muito, foge do controle do Estado. Se ele sobe, desce, depende de tudo que acontece no mundo inteiro. Então a gente tem ficado preocupado o quanto essa dívida externa, que é essencialmente atrelada a um indexador chamado dólar, o quanto ela está protegida, ou o quanto a gente pode vir a protegê-la no futuro. E professor, qual é a situação do Ceará? A gente vem crescendo forte, principalmente comparado com os outros estados. A gente tem uma taxa de crescimento acelerada. A nossa dívida está migrando para ser mais a metade dela externa. Isso é uma vulnerabilidade que precisa ser bem trabalhada com algum instrumento financeiro para que essa dívida fique mais coberta. A gente não fique suscetível a uma oscilação cambial, que é algo que foge do controle do Estado. Mas ainda estamos, seja no quesito DCL sobre RCL, seja no quesito dívida consolidada líquida per capita, em 10º ou 16º. E ainda muito longe dos limites de alerta ou teto de 180% e 200%. O que nos sugere que a gente deve continuar monitorando mês a mês e, ao mesmo tempo, pensar em como trabalhar essa questão dessa vulnerabilidade, dessa exposição da dívida externa, que só no ano passado, 2020, subiu 2,2 bilhões de reais. Isso é um valor bastante significativo. Professor, muito obrigado pela sua participação. Vamos passar a bola agora para o Rodrigo Rodrigues. Alô, Dimitri, Carol e todo mundo que está acompanhando aqui o episódio. E hoje, para começar, eu vou deixar um dado alarmante. Vocês sabiam que em 2020 o Brasil ocupou apenas a 94ª posição no índice de percepção de corrupção? E não para por aí não. O país é o 5º mais corrupto do mundo, segundo uma pesquisa divulgada no Fórum Econômico Mundial de 2017. Isso representa, só para vocês terem uma ideia, um prejuízo anual estimado entre 160 e 365 bilhões de reais. E uma das soluções apontadas para este problema crônico é a união de órgãos de controle, gestores e sociedade. Isso para a prevenção e implantação de boas práticas de controle no combate à corrupção. E com isso em mente, agora, dia 16, foi lançado o Programa Nacional de Prevenção à Corrupção no Ceará. Essa é uma ação do Tribunal de Contas da União, dirigida aos gestores públicos para a implementação de mecanismos de controle e prevenção à corrupção.
O Programa Nacional foi lançado em todo o país no dia 20 de maio e integra a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro. Essa é uma política executada pelas redes de controle da gestão pública dos 26 estados brasileiros e do Distrito Federal. O lançamento aqui no Ceará veio para conscientizar ainda mais sobre a importância de aderir ao programa, que disponibiliza uma ferramenta de autoavaliação com orientações e treinamentos para implementação de mecanismos de controle e prevenção. A intenção com isso é oferecer aos gestores a oportunidade de realizarem uma autoavaliação e verificarem onde estão os pontos mais suscetíveis a atos de corrupção. Por meio da ferramenta, os gestores públicos aqui do estado poderão responder a um questionário com 45 questões no sistema E-Prevenção, do TCU. Ao final, o próprio sistema gera um diagnóstico, oportunizando a construção de planos de ações. Após isso, os parceiros das redes de controle oferecem todo o apoio, modelos e treinamentos para a execução do planejamento. No lançamento, o Tribunal de Contas do Ceará foi representado pelo secretário adjunto de Controle Externo, Eugênio de Castro e Silva. Você pode ter acesso a mais informações sobre o programa no site oficial do TCU. O mais bacana disso é que a ferramenta vai ficar sendo constantemente alimentada, ou seja, ainda há tempo para participar da ação. Então por hoje é isso, pessoal. Espero que todos fiquem bem e até a próxima semana. Essa foi mais uma edição do Conexão Cidadão, podcast oficial do TCE Ceará. A produção é feita pela Assessoria de Comunicação do Tribunal. Até a próxima. Até.